Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com o empresário e escultor Santiago Calonga, responsável por revitalizar a noite do famoso edifício Maleta em Belo Horizonte. Santiago, inclusive você está aí com a camiseta, né, do Bar Café Arcângelo, né, desde 2010 e tal. Mas então, nós no primeiro bloco nós falamos muito dessa sua atividade empresarial, né, como pioneiro na utilização daquele espaço, né, na varanda do edifício Maleta com a abertura do Bar Café Arcângelo. Eu queria agora abordar um outro lado das suas atividades, que é o seu lado artístico, o seu talento artístico, né? Já dissemos que você é escultor, mas eu queria te perguntar quando e como começou essa sua relação com a arte e que você decidiu enveredar por esse caminho. Tem alguma coisa de influência familiar nessa história ou como é que tudo começou? Tem, isso na verdade é o resultado, né? É minha profissão de fato, a escultura. Sim. Minha mãe é escultora, meu avô fez escultor, meu bisavô fez escultor. Meu pai, embora não seja escultor, ele fazia isso de um modo amador. E eu cresci, né? Acompanhando, vendo isso e acompanhando isso. Então seria natural que virasse minha profissão. Eu sinto que para mim eu tive uma certa facilidade para criar isso, para viver disso também depois, né? Enquanto alguém assistia futebol, eu ficava fazendo esculturas. Eu não gosto de futebol, né? Eu gosto mais de esculturas, então eu passava meu tempo com isso. Seria natural que assim acontecesse, né? Que faça disso o meu modo de vida. E por falar nisso, né? Você faz esculturas minúsculas, né? Você utiliza palitos de fósforo para poder fazer suas esculturas. Sim. Eu queria saber como e quando e com quem, né, você aprendeu essa técnica, que é uma técnica muito peculiar, né? E também queria saber que tipo de materiais você utiliza para poder esculpir no fósforo. Eu trabalho sim com miniatura, trabalho em madeira, mas são pequenas porções de madeira. Eu comecei esculpindo palitos de fósforo, embora eu use outras madeiras. Aprendi isso com minha mãe, que por sua vez ela aprendeu isso com um chileno que surgiu de repente na nossa vida. E depois tive algumas aulas com ele também, isso normal, mas eu me dediquei a trabalhar com miniaturas. Já pelo fato de ser um modo peculiar de trabalhar a madeira, não tem ferramentas apropriadas para isso. Não existem ferramentas próprias para você esculpir em pequenas porções de madeira. E aí você tem que construir suas ferramentas? Aí eu fui criando minhas ferramentas, ou me adaptando à situação, procurando alguma coisa, algum material para utilizar como ferramenta. Que tipo de material você utiliza para fazer Lâmina isso? de barbear, por exemplo. Olha que interessante. Porque não existe uma goiva apropriada para trabalhar com um pedaço de madeira desse tamanho. Tem, mas quando a madeira é desse tamanho não existe uma goiva. Eu utilizo uma lâmina de afeitar. Para segurar as pequenas peças, utilizo pinça de joalheria, aquelas pinças com as pontas bem fininhas. Que são minúsculas também, né? São pinças de precisão. E por aí vai. Eu acho que foi necessário, né? Senão não conseguiria chegar. É uma técnica muito peculiar, realmente. E você já teve seus trabalhos expostos no Brasil, na Argentina, na Espanha e em Portugal. Sim. E vários dos seus trabalhos estão circulando pelo mundo porque durante muito tempo você comercializou esses trabalhos pela internet. Sim. Não é isso? Eu queria saber como é que é a demanda pelos seus trabalhos hoje e como é que você consegue, né, atender essa demanda, tendo também, inclusive, a sua outra atividade empresarial. Sim. E finalizando a pergunta, quais são suas fontes de inspiração para poder criar suas obras? Sim, teve vários trabalhos meus que rodaram, deram algumas voltas, né? E eu trabalhei muito pela internet. Pelo fato de ser pequeno, isso me permitia me dava essa facilidade de poder enviar o meu trabalho para algum outro lugar. E é muito mais tranquilo, né, que isso aconteça. Para mim, uma fonte de inspiração é o meu entorno. Então, quando eu cheguei no Brasil, por exemplo, uma coisa que me deslumbrou, principalmente aqui em Minas Gerais, foi a arte sacra, o barroco mineiro.
embora não tenha nada a ver com o que eu faço, o barroco mineiro ele é carregado, ele é muito cheio de coisas, o que eu faço é o oposto. Mas sim foi uma grande influência, foi um desafio. Hoje em dia minha referência é outra, na verdade. Tem outro tipo de coisas que me interessam. Por exemplo? Toy art, literatura infanto-juvenil, que eu tive a oportunidade de trabalhar com isso. Inclusive sobre isso eu achei interessante, você fez algumas, esculpindo no fósforo, na madeira, você criou os personagens, reproduziu os personagens de Alice no País das Maravilhas, né? Também. Sim. E você também ilustrou um livro de um Belo Horizontino, né? Sim, Mauro Martins. O Mauro Martins. E aí eu queria saber como é que é essa sua relação com a literatura também. Então ela também é uma fonte de inspiração para você. Sim, sim. Eu tenho vários artistas de Belo Horizonte que eu sempre fui um grande fã. Marcelo Xavier, Mário Vallo. E eu sempre gostei da literatura infanto-juvenil. Acho que é muito parecido com o meu universo dentro da escultura. E, de repente, não sei como surgiu um convite, essa pessoa, Mauro Martins, me achou e me fez um convite para ilustrar um livro dele. Foi um desejo que eu sempre tive essa vontade de trabalhar fazer pelo menos alguma ilustração desse tipo de literatura. E aconteceu. Olha que eu gostei muito do resultado, achei bem bonito. Aí eu espero ter uma outra oportunidade para fazer isso novamente, porque é bem legal. Muito interessante. Você também, pelo que eu pude observar, né, pelo que eu pude pesquisar, dentre as suas peças, né, que são mais de 30 mil peças que você já elaborou, né, você já criou, tem algumas que são mais caras ao seu coração, né? Você tem mais carinho por elas. Uma delas é a máquina de dormir, não é? Queria que você explicasse como é essa máquina de dormir e por que ela é tão importante para você. Teve, alguns anos atrás, eu fiz uma oficina de mecânica para fins artísticos. Mecânica básica para fins artísticos. Eu recebi um convite de um lugar de São Paulo para fazer algumas miniaturas para comemorar o Dia das Crianças. Aí chamaram alguns artistas de vários lugares do Brasil e eu fui um deles. Aí eu tive a ideia de utilizar aqueles mecanismos para fins artísticos para criar uma máquina de dormir. Aí eu peguei uma caixinha de fósforo, fiz um mini mecanismo dentro dela e tinha uns carneirinhos e tinha uma cerquinha. Aí tinha uma manivela onde uma das ovelhinhas ela ficava pulando. Aí você ia girando a manivela e contando o carneirinho até dormir. Até dormir. Eu achei uma boa solução. E isso foi no espaço assim de o quê? Que tamanho que é essa Uma caixinha de fósforo deve ter uns 4,5 cm por 3. Uns 4 centímetros por 3 você fez todo esse mecanismo das ovelhinhas pulando. Algumas 5 ovelhinhas e o mecanismo. Que legal. Além de você ilustrar livros, né? Além de você reproduzir personagens de histórias já famosas, além de você criar outras peças que vêm da sua inspiração mesmo, né? do entorno, como você mesmo disse, você também tem um outro lado artístico que é o de grafiteiro, né? Você está, inclusive, grafitando agora um espaço comercial de um amigo seu, né? Eu sou bem inquieto, né? Mas tem a ver com o entorno também, porque eu tenho anos que estou morando agora numa capital, um lugar muito urbano. Então, e eu que sou curioso e inquieto, seria bem natural também que eu me interesse por arte urbana. E eu tenho vários amigos grafiteiros e isso me levou a me envolver nesse universo, que acho também fantástico. Realmente, é muito interessante. Eu aposto também das esculturas, mas para mim faz sentido. Você vai experimentando tudo, né? Dentro do possível, né? E aí me vem uma curiosidade. Como é que você consegue conciliar essas atividades como grafiteiro, como escultor, e estando à frente de um bar que te demanda tanta energia e tanta atividade? Como é que você consegue conciliar isso tudo? Arte e empresariado? Eu durmo pouco, né? Mas tiro um dia na semana para me dedicar a isso. Que seria um bom dia para dormir também, mas sei como eu durmo pouco. Tirei um dia na semana, que é meu dia de descanso, de folga, o domingo. Eu tirei esse domingo para esculpir ou pintar.
Eu tenho outro dia que minhas atividades são um pouco mais reduzidas, que é a segunda-feira, que é o dia que meu bar não abre. Sim. Mas aí eu faço parte de um projeto social, dedico minha segunda-feira a isso também. E nós vamos falar inclusive disso no próximo bloco, né? Vamos. Nós vamos interromper agora para poder depois dar mais destaque para essa questão, que isso é muito importante. Então não saiam daí, que o próximo bloco também está quentíssimo, com novidades interessantes, mostrando a diversidade de atuações desse argentino que escolheu Belo Horizonte para viver. Então não saiam daí, a gente volta já já.